Pauta, mais um bate-papo nessa semana e o nosso entrevistado de hoje é o deputado Leonardo Albuquerque, do PSD. Seja bem-vindo novamente aqui no Repórter MT. Obrigado, eu que agradeço aqui. A gente estava até discutindo o tempo que eu tinha, já passou quanto tempo, né? Pois é, parece que foi ontem, né? Mas foi em novembro a última vez que eu esteve aqui. Estou aqui à disposição, prazer estar aqui nesse meio de comunicação, que tem que agradecer. E nesse período, doutor, aconteceu muita coisa. Entre elas, é impossível não começar essa entrevista falando de FAESP, falando de Operação Covescote, que tem aí prendido e apreendido muita coisa e já vai para a terceira fase, já há informações de que há uma nova deflagração de operação nos próximos dias. Como que está aí os ânimos lá na Assembleia dos Deputados em relação a isso? Pois é, essa operação que surge, a gente até tem que agradecer ao Ministério Público por contribuir com a limpeza desse país, nós confiamos, apesar de eu ser presidente da CPI que investiga uma situação do Ministério Público, mas nós acreditamos sempre na lisura desse órgão, da competência, e está contribuindo com o país, para nós tirarmos esses vícios antigos, essas metodologias que eram vícios de alguns poderes, né? E no caso, são várias frentes, tem do Legislativo, Tribunal de Contas, enfim, tem outras prefeituras municipais, tem outros órgãos que estão sendo investigados, não é só a Assembleia Legislativa. E o Ministério Público, com essas dita Covescote, de várias outras ações pelo país, contribui muito. Então nós queremos, e o presidente sempre se colocou à disposição para auxiliar no que for possível as investigações, para elucidar, para passarmos a limpo a política brasileira. Só para informar, para quem está acompanhando a gente, a Operação Covescote ela investiga servidores públicos terceirizados pela Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual, a FAESP, que é ligada à Universidade Estadual do Mato Grosso. E segundo os promotores do Ministério Público, eles, por meio de empresas fantasmas, desviavam dinheiro público da Assembleia Legislativa e também do Tribunal de Contas até esse momento. Mas há aí também investigação em prefeituras, no governo do estado, que também tem contrato com essa fundação, né? Cooperativas. Está sendo investigado. Nós vamos passar limpo, sim, com certeza. E parabéns ao Ministério Público, a gente está aqui totalmente à disposição, a casa tem que contribuir, né? É claro que a FAESP ela prestava serviços também. Várias CPIs, várias comissões, frentes parlamentares, haviam pessoas contratadas, a Assembleia contratava a FAESP para que ela cedesse profissionais com aquele perfil, expertise para absorver. E isso aconteceu, mas a denúncia também seria contratações de empresa, né? Teriam prestado serviços que na verdade não aconteceram, seriam empresas fantasmas, tanto para esses órgãos ou poderes que nós falamos. Queremos que passe a limpo mesmo, e nós estamos abertos, e fico feliz. O Mato Grosso e o Brasil estão vivendo esse momento de mudança, de limpeza, e a gente não pode medir todo mundo com a mesma régua, né? Eu posso falar pela Assembleia Legislativa, as CPIs e as comissões tinham sim, os servidores que prestavam eram ligados à FAESP, tem até alguns que, para amenizar a presidência do deputado Botelho, que logo de pronto rompeu o contrato, e alguns funcionários até ficaram sem receber, acho que isso é um outro momento, né, para saber, mas também a Assembleia já vinha, a partir desse nova legislatura, esse novo ano, né, esse novo biênio da presidência, já vinha rompido esse contrato, estava buscando outras alternativas, mas estamos aí para contribuir. Se fala um desvio de 3 milhões de reais até agora investigado, mas a possibilidade de ser muito maior esse rombo, até porque as investigações não terminaram. Os contratos da FAESP, num acumulado, ultrapassam os 100 milhões de reais que está sendo investigado pelo Ministério Público, né? Na realidade, assim, eu não sei falar de todos os poderes, né? Mas o que falam que com a soma de todos os setores e poderes investigados daria nessa quantia astronômica, né? 100 milhões de reais. Mas pela Assembleia Legislativa existia um livro-ato, uma carta de intenções de gastos de até 30 e poucos milhões, parece que isso aumentou. Não que isso foi gasto com a FAESP, né? E aí nós estamos pedindo para que a casa está apresentando à Justiça o que realmente foi gasto. Mas realmente, assim, o que nós ouvimos dizer, não recebi ainda nenhum relatório, até por conta que é uma operação que corre em segredo, mas gostaríamos muito depois também estarmos atentos e ajudando o Ministério Público, que seria de ordem de mais de 100 milhões de reais. Em paralelo às investigações do Ministério Público, a Assembleia projeta montar uma comissão para fazer uma investigação administrativa? Como que está essa discussão dentro da casa? A Assembleia Legislativa, através do presidente, se coloca inteiramente à disposição e nós confiamos no Judiciário.
Tanto que outras vezes, quando foi proposto há pouco tempo CPIs para algumas situações, a qual a Polícia Federal, o Ministério Público estão investigando, nós falamos, não precisa. Já o Judiciário já está investigando, então a gente acredita e vamos acompanhar, subsidiar, oferecer qualquer ajuda necessária, documental, o pessoal, para que seja feito bom andamento dos serviços. E no final a gente elucidar para a sociedade. Então a Assembleia Legislativa está muito tranquila, confia no Ministério Público, então por isso nós estamos aguardando, até porque precisamos receber mais informações. E nesse momento elas são sigilosas, porque é uma operação que está em andamento. Nós estamos acompanhando com a presidência para contribuir e, claro, quando o Ministério Público puder, né, nos esclarecer mais, mandar mais informações, com certeza a Casa vai montar uma comissão para fazer as investigações, as apurações internas, né, do controle interno da Casa, que tem que fazer sim uma investigação. Mas, por enquanto, como as informações são sigilosas, nós estamos discutindo, cobrando sempre da presidência contribuir com o Ministério Público, mas aí quando tivermos mais informações, acho que no tempo de, não sei se segunda fase, ou terceira que está, não posso dizer, nem nós sabemos, né? A gente pode montar essa comissão para contribuir mais ainda. Agora, é uma grande possibilidade de uma reportagem nacional no programa do Fantástico, que esteve em Cuiabá, acompanhando as investigações, naquele quadro Cadê o Dinheiro que estava aqui. Mais uma vez, Mato Grosso com notícias negativas sobre desvio de dinheiro. A última que nós tivemos foi o caso dos grampos telefônicos, que também, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Como fazer para minimizar esse impacto? Porque a população passa a ficar tão desacreditada, grampo, desvio de dinheiro na Assembleia, desvio de dinheiro no Tribunal de Contas, que seria, lógico que a gente não está falando da instituição em si, mas de pessoas que estavam ligadas a ela, mas que é uma casa que fiscaliza contratos, né? Principalmente do governo, da Assembleia, e de repente, lá dentro do próprio tribunal, um esquema que desviava dinheiro. A instituição é secular, não é ela, é o poder, né? Essa teoria da divisão dos poderes é de séculos já, né? Surge da Europa, e ele pratica isso num processo democrático. Não é esse o problema. O problema são algumas poucas pessoas que ocupam esses cargos e mancham os poderes, ou cada um aquele que se representa. E uma minoria dá a sensação para o restante do país ou do Estado que é assim que é a regra geral. Isso é ruim. Claro, aí eu estou até aprendendo no Fantástico, eu acho que a Assembleia vai pedir música, né? Que deve ser mais que 3, igual aquela brincadeira do gol. Mas assim, a gente brinca, mas na realidade é uma vergonha. Mas tem que ser passado a limpo. É melhor do que colocar debaixo do tapete. Antigamente se escondia isso, ou pagava-se para a imprensa não falar. Graças a Deus nós temos a imprensa livre no Brasil, no processo democrático, que dá a oportunidade de nós sabermos realmente o que está acontecendo, é investigativo. Mais uma vez, é uma vergonha sim passar no Fantástico, mas eu acho que isso é um momento de apuração e depuração também, que a sociedade observe tudo isso ao final das investigações, não fazer pré-julgamentos, claro, todo mundo é inocente até que prova o contrário, até o final das investigações, mostrar aqueles que são culpados, e aí sim julgar, e nunca, isso é o crivo de nunca mais retornar para a vida pública e começarmos a oportunidade de vir a tentar as pessoas ocuparem os cargos públicos, aqueles que têm interesse em ajudar a sociedade. Nós trabalhamos tanto no Tribunal de Contas, para que os conselheiros fossem concursados, não fossem indicações políticas, como é feito, mas é um processo muito longo ainda, muito grande. Difícil, porque colocaria interesses, sim, né? A se vencer. Não que nós temos excelentes ex-políticos que ocupam lugares, são brilhantes conselheiros, nosso Tribunal de Contas é até premiado com algumas iniciativas, nacionalmente falando, fomos exemplo algumas vezes. Mas nós precisamos passar limpo, e passar limpo é isso, é cortar a própria carne, mostrar o sangue. É uma pena que Mato Grosso vai ser demonstrado, principalmente a Assembleia Legislativa, em mais uma possível escândalo financeiro de desvio de roubo, né, de desvio de dinheiro público. É uma pena que isso nacionalmente se apareça, mas tem que ser feito. Não podemos esconder mais isso. E a partir do momento que a gente romper esse ciclo todo, mostrar quem são os verdadeiros ladrões, quem são que roubou, quem foi culpado, quem realmente fez errado dinheiro público, que se provou. Aí sim, essas pessoas sejam julgadas, sejam afastadas da vida pública e passem a ocupar aqueles que pensam na sociedade, a fiscalização seja maior, enfim, que isso seja um ciclo novo. E não é só o poder, não é só o legislativo que tem problema, é o executivo, é o judiciário, todos têm indícios de escândalo denunciados no país afora todo dia. Mas isso é importante para que nós viremos uma democracia de verdade. Eu fico triste que o país saiu do processo do regime de exceção,
que não tínhamos as eleições diretas para presidente, enfim. E foi uma conquista da década de 80, né, para cá, que voltamos a ter eleições a partir de 88. Então, nesse processo aí, passaram 30 anos, né? Se eu não estou ruim de conta, quase 30 anos, vai chegar agora, e a descrença política que o povo atingiu. Então, há pouco tempo tivemos direito de votar novamente, de colocar, nós pedimos o regime democrático, brigamos, fomos à rua, pedimos a direta já, e em menos de 30 anos, o descrédito da população em relação ao sistema político e aos políticos. A coisa que nós brigamos, fomos às ruas, pedimos, eu digo nós porque quem nos representava, conseguimos, mas o Brasil não estava preparado para essa democracia plena, porque o sistema ainda é corrompido e, enfim, mantém as velhas práticas. Muitas vezes se troca um político, mas o sistema continua o mesmo e corrompe quem entra. Perfeito. E uma outra questão que vem sendo discutida e é impossível a gente não debater aqui são as questões dos grampos. A gente viu que há citações de que deputados participavam desse esquema da FAESP. Isso também causa aí um certo... assusta um pouco a população, porque se vende várias operações. Nós temos operações com revelações de um ex-presidente da Assembleia, José Geraldo Riva, que falou sobre um mensalinho que existia na Assembleia para se aprovar projetos, não muito diferente daquele que existiu nacionalmente, que foi o mensalão do PT, aqui um pouco menos financeiramente, mas não deixa de ser, né, um crime. E agora a questão dos grampos, em que se fala, deputados, advogados, jornalistas estavam sendo grampeados no âmbito da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Como a Assembleia está acompanhando este caso, Luiz? Mensalinho, mensalão, ou qualquer outro nome que possa se dar outro adjetivo, todos são roubo, não importa o valor, né? Além do roubo de dinheiro, há o roubo de informação agora sendo investigado. Sim, né? isso é verdade. Isso aqui é a questão dos escutas telefônicas legais, o famoso grampo. Vamos falar aqui aberto grampo. Que, claro, o grampo é um crime abominável, não importa de onde tenha sido praticado, tem que ser abolido essa prática do Brasil, né? Tem alguns países do mundo que são mais controlados em relação a isso, mas nós não podemos aceitar, e não importa quem que seja que tenha feito, o que nós sempre estamos cobrando, exigindo aqui, a justiça investigue, aponte os verdadeiros culpados e os culpados sejam punidos. Não importa se é João, Manuel, Francisco, José, não importa, Maria, quem for culpado que aponte e puna-os severamente com rigor da lei, para que isso afaste essa prática do nosso Estado e do país. O que nós cobramos como Assembleia, como poder, é isso. Nós estamos aqui, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da União, Polícia Militar, que abriu todos os inquéritos, a própria Secretaria de Segurança Pública, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, todos já estão investigando. Realmente seja feito com sinceridade, seriedade. Nós acreditamos nesses órgãos e poderes, e assim será feito, sim, com certeza, está sendo feito. E, ao final, apontando aquele quem é culpado, não importa quem seja severamente punido. Porque o grampo é um crime e a gente não pode aceitar. Isso é abominável, né? Você ter sua liberdade do dia a dia, você ser monitorado por fins ou de chantagem, ou de extorsão, ou de coação, enfim, ou qualquer outra possibilidade que tenha gerado uma escuta telefônica ilegal ou o famoso grampo, isso não deve ser aceitado. A Assembleia acompanha, nós vemos que as investigações continuam e, ao final, queremos os culpados e que sejam punidos, doa quem doer, seja quem for. O fato do governador não exonerar o ex-chefe da Casa Militar, que foi preso, acusado de participação direta aos supostos grampos, não causa estranheza, doutor? Até então não tinha nenhum, até a prisão... Não seria um fato de exonerar já? Mas ter um secretário afastado preso? Assim, mas até o fato anterior que nada culpava ele, provas materiais, como eu falei, a pessoa inocente até que prova o contrário. No país aqui é assim. E ao acusador cabe o ônus da prova. Só que eu sou médico, não sou advogado. Mas, enfim, não havia um indício que ele foi o responsável. Mas politicamente? Politicamente a eleição do governador cabe a ele, né? Se pensar. Mas era uma pessoa de confiança, tanto que o chefe da Casa Militar, o secretário da Casa Militar, lógico que tem que ser de confiança do governo, que faz a segurança do governador. E outras ações, claro, não é só isso. Mas não tinha nada que pesava contra ele, o governador tomou essa decisão. Cabe ao governador, politicamente talvez, em outro momento, um conselho, um outro governo optaria pela exclusão, ou até por solicitação de renúncia, né, do secretário para sair melhor,
organizar isso, mas enfim, não foi feito. O senhor teve que ter sido grampeado também? Não tem problema nenhum, tenho tranquilidade, até eu gostaria que tivesse sido mesmo, né, grampeado, que aí quem não deve não tem problema não. Assim, eu falo para vocês, porque é um crime abominável, né, mas quem não deve não tem problema, não perco um minuto de sono, não tenho preocupação nenhuma em ter sido. E até numa situação dessa, uma situação que está tantas situações de investigação, até é bom que se grampeado eu fosse, porque daí já haveria a lisura, né, de como a gente age, com mandato, como a gente é sério dentro da política, e com certeza seria, um lado horrível, mas no outro ponto sem problema, sem preocupação nenhuma. Não perco um segundo de sono. É lógico, a gente não quer que ninguém tivesse sido, que há indícios reais de que, pelo menos a deputada, né, e jornalistas tenham sido, e outros advogados, enfim, empresários, um monte de profissionais liberais. Não queremos que mais nenhum deputado, não importa se é um ou se é os 24, o peso tem que ser o mesmo. Se é um do executivo ou todos, ele é abominável da mesma forma. Então, assim, mas eu não tenho temor nenhum, e até então o que nós sabemos, as informações que tivemos de um dos poderes, que não teve, pelo menos alguma lista de telefones que nós temos dos deputados, nenhum mais havia sido grampeado. A Assembleia não foi negligente em não instaurar uma comissão de inquérito para investigar? De forma alguma, por conta que os poderes estão investigando. E nós estamos auxiliando até essas informações, nós passamos uma lista de telefone para o órgão, o poder, ele analisou todos os telefones cadastrados dos deputados, e de outros servidores, e nenhum constava na lista. Então, assim, nós continuamos o diálogo, e nós não usamos isso, não fizemos um circo, não utilizamos isso para fazer politicagem, nós impedimos isso, porque não era o momento de fazer politicagem. Em algum momento, claro, que quem foi, e tem direito, os deputados, de exigir. Mas o Pleno não deixou isso virar um circo. Nós continuamos trabalhando na comissão menor, conversando com o Ministério Público, conversando com os outros poderes, auxiliando, perguntando, tem mais deputados? Tem quem mais? Queremos as informações, o que é esse tal do guardião, como é que é feito? Todas as informações eu já sei, como é que é esse, porque eu participei de reuniões. Então nós não paramos. Nós só não ficamos usando isso como circo, de ficar falando em tribuna para tentar desenvolver uma outra questão política, trazer ganhos políticos. Eu acho que a oposição usou isso como senhor? Não, a oposição, quem usou aquilo que é direito da oposição. Mas nós não permitimos que isso crescesse de tal forma que está correto. Procura os órgãos de justiça, vai lá na Procuradoria-Geral da União como foram, procura os órgãos de inteligência, nós estamos aqui, vamos auxiliar aqui no Ministério Público, estamos prontos, estamos juntos, vamos fazer isso com seriedade, porque aí o intuito é investigação, lisura e chegar em quem é o culpado. Culpou, apontou que é uma pessoa X, aí todo mundo vai para cima, vai exigir que a lei seja cumprida, isso é diferente. Então não precisa de CPI que custa, né, o horário eu sei o quanto custa, eu fui presidente da CPI, qualquer CPI, por mais barata que ela possa ser feita, como a minha, foi uma das que menos gastou, ela tem um custo que é elevado social. Mas chega a algum fim que até hoje está rendendo fruto. Né? Nós estamos tendo diversas reuniões ainda, está rendendo fruto. Naquele momento não havia necessidade, porque imagina, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Polícia Federal, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria Estadual de Saúde, Segurança Pública, Polícia Militar, Estado de Inquérito, Ouvidoria da PJC, Civil Judiciária, se eu não me engano, Polícia Federal, 8, 9 órgãos abrindo investigação, para que a Assembleia ia fazer mais um? Só para ter gasto? Não é necessidade. Muitas vezes termina em pizza, né? Exatamente. Agora, uma comissão, como nós fizemos, quer propor uma comissão para acompanhar? Pronto. Você não precisa instaurar uma CPI. Agora, a comissão, isso tem que ser feito e nós fizemos. Quem quis acompanhar essas reuniões esteve aberto, o presidente convidou para participar e eu participei de algumas. Doutor, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque se a gente for ficar falando de operação aqui, nós vamos passar a tarde inteira falando e não termina, porque é muita coisa. Vamos falar um pouquinho sobre a zona de processamento de exportação, que já está em andamento, né, em Cáceres, um sonho antigo, só que há notícias de que o projeto que está sendo implantado em Cáceres, ele é atrasado, ele já é ultrapassado. É isso. Zona de processamento de exportação, a ZPE que deixou de ser a ZPE de Cáceres, passou a ser a ZPE do Estado de Mato Grosso. É um projeto, o projeto inicial do início da década de 90, quando foi assinado, mas começou esse sonho na década de 80, o governo Sarney ainda. Enfim, tem algum tempo, o pessoal se atualizar em data. E ele chegou e ia se perder, ia caducar. Nós conseguimos, eu fiz um trabalho junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o governo do Estado,
na Secretaria do Ministério do Desenvolvimento e Comércio, MIDIC, junto à CZPE, que é a Associação de ZPEs, prorrogamos o prazo, e nós trabalhamos um projeto de engenharia, feito então de arquitetura e urbanismo, feito com auxílio da Prefeitura Municipal, de pouco tempo. É um projeto, se eu não me engano, que deve ter uns 4 anos. Claro que algumas adequações é longo ainda o que tem que ser feito. Como temos que pensar no esgoto, temos que pensar na infraestrutura, a posteriori, aliás, para as indústrias virem. Então, na verdade, precisa ter complementos, porque agora o projeto é o quê? Construir o prédio, escritório, balança, pátio, e depois tem uma sequência, na verdade, ainda de projeto a ser feito. Pavimentação, energia elétrica está ok, questão de estação de tratamento de esgoto, temos que estar garantindo isso, água, a prefeitura auxiliar a ter condições adequadas para todas as indústrias. Existe ainda um dever de casa a ser feito, visitas às empresas. Então, o ZPE não é um milagre, mas ela não é só aquilo. Então, às vezes a pessoa olha, mas é só isso que está feito? Não. Tanto que a ZPE do Ceará, vamos pegar o Ceará porque é modelo, ela funciona bem, ela é um exemplo de bons investimentos no Brasil, saiu no ano retrasado nos Estados Unidos, nas revistas especializadas em investimentos, pedindo para investir lá, e lá o foco é a indústria do aço. Mas a ZPE do Ceará foram 4 anos anteriores discutindo, montando, construindo, fazendo o dever de casa. Então, nós temos um dever de casa para fazer ainda, para chegar no projeto final. Mas que o projeto inicial teve que sofrer alterações e a empresa está readequando, isso está, porque é um projeto já antigo, se não me engano, de 4, 5 anos atrás, de elétrico, e ainda tem muito o que ser feito. Essa foi a primeira fase. Nós temos ainda o que fazer pela frente, como eu falei, ela não é um milagre, mas ela é uma possibilidade de tirar uma região que é uma das regiões mais pobres do Estado, e também propiciar que o Estado tenha uma política estadual de industrialização, de atração de indústrias, com um modelo que vai ser melhor do que a Zona Franca de Manaus. Tanto que eu fui no marco regulatório em Brasília, da ZPE. Amazonas e São Paulo foram contra, extremamente contra e até duramente contra, eu estava lá. E a defesa de alguns deputados, até o deputado Júlio do Piauí, se não me engano, deixar um grande abraço para ele, que ele tinha que conhecer o estado do Mato Grosso, ele defendeu a nossa ZPE aqui de unhas e dentes, porque ele vem do estado também que precisa de uma política pública para ajudar a industrializar e não ficar concentrado só naqueles. Então a pressão realmente dos estados industrializados, tem a Zona Franca, tem grandes parques industriais, era demais para que não viesse para o Mato Grosso tivesse a sua ZPE. Então essas brigas é muito maior do que a população imagina e do que a mente possa imaginar. Como eu pude participar desde o início do meu mandato, colocando debaixo do braço essa pasta, e brigando, foi briga. Tem histórias aqui que, né, se contar, até duvidam, de querer mudar de cidade, isso aconteceu realmente, outros estados pressionarem para não vir, isso é verdade. E eu sei o quanto o governador Petax é entusiasta, e foi fundamental esse entusiasmo dele, propiciou com que eu pudesse, desde o início, mudar, ser relator de projetos de lei do Executivo, propor reuniões, ir a Brasília várias vezes, e a ZPE sair de um sonho, de uma piada que era se tornar realidade. Ela é um início e agora a gente precisa ter responsabilidade. Então tem que ser vários atores convergindo para a mesma situação, porque ela não é a ZPE de Cáceres, ela é a ZPE do estado de Mato Grosso, está localizada em Cáceres, mas ela vai irradiar bens, empregos, serviços, impostos para todo o estado de Mato Grosso. Está explicado. Saúde, deputado, há uma polêmica em relação a emendas federais que viriam para o novo pronto-socorro de Cuiabá e agora há uma possibilidade de ser transferida para o custeio da saúde estadual, que vive um colapso, a gente sabe disso, não é segredo para ninguém, as reclamações são inúmeras, mas Cuiabá não está querendo aceitar muito bem essas mudanças. O senhor acredita que estão querendo descobrir um santo para vestir o outro? Saúde realmente é uma área das pastas do Executivo, mas não é só do Executivo, ela afeta todo mundo, né? Ela é do Legislativo, do Judiciário, da iniciativa privada, enfim, do profissional liberal, que nós não conseguimos virar a página. Isso é claro, isso aqui não pode ser mentido, não pode ser o contrário. Realmente o governo reconhece isso, que não conseguiu virar a página, nós estamos aí pensando. Mas isso é fruto de décadas de desmonte. Eu fiz a CPI, até assim, é duro, mas o que eu falei que está acontecendo agora, vocês pegaram o meu relatório da CPI, que deve ter um ano e meio que terminou, tudo que eu falei está acontecendo agora.
Por quê? Não é que eu sou adivinho. Nós fizemos um relatório, nós mostramos para todo mundo que isso iria acontecer. Isso ia acontecer, porque está sendo uma sequência de 12 anos. Estão desaparecendo a Secretaria Estadual de Saúde, enfraqueceram os escritórios regionais, compraram 3 hospitais, se não me engano de cabeça, que até hoje não funcionam. Vocês conhecem São Tomé, Hospital Modelo, Santa Bertilha? O Estado comprou em 2009 e até hoje nunca não tem um leito, está caindo os pedaços. Fora que não existe política pública estadual de urgência e emergência. Não existe política pública estadual para auxílio aos hospitais de pequeno porte, que é a maioria do interior. Não existe a rede de apoio psicossocial, paciente de doença psiquiátrica. Não existe. Fazer política pública assim, como é que faz? Daí o que acontece? Todos os 140 municípios acabam encaminhando para onde? Para a capital. A capital, ela absorve a demanda de todo o estado de Mato Grosso e não aguenta, não vai atender bem sabe, o Cuiabá. A gente já sabe, só basta ir no pronto-socorro de Cuiabá que você sabe. Eu estive lá fazendo uma visita agora, 100 pessoas no corredor. Tá. Isso depois de uma visita de um ministro da saúde que veio para Cuiabá para ver a situação e você volta, nada mudou. Nada mudou. E nós estamos lá para tentar achar o caminho. O que acontece? A única capital brasileira que não tem um hospital estadual estratégico, ou seja, hospital regional, vamos traduzir para a população, de urgência e emergência, adivinha? Cuiabá. Construir um hospital estadual de referências de estratégico é necessário sim. E nós damos o foco e criamos a rede junto à Secretaria Municipal de Saúde para fazermos saúde adequada. Claro que é a situação, o governo auxiliou, colocou dinheiro. Chegou agora o seguinte, só que a saúde pública do estado de Mato Grosso chegou num ponto que com a crise econômica nacional, o Ministério da Saúde passou menos, a arrecadação não era aquela esperada, nós temos um déficit previsto até agora, 432 milhões e 200 mil reais. O que é isso? Que vão faltar daqui até o final do ano, além do que já tem. Do que eles querem que a exatamente. Vai faltar no bolo que tem para mim, tranquilamente vai chegar a R$500 milhões. Eu faço essa conta com o pé das costas. Que a UTI repassa os hospitais filantrópicos, os hospitais regionais, enfim, para que a população entenda isso. E agora nós precisamos de dinheiro. E não tem o dinheiro novo. Daí começou as discussões. Vai tirar o FETAB da prefeitura. A alíquota do óleo diesel. Veio os prefeitos para cá. Não vai. Então tá bom. Vai tirar do agronegócio. O agronegócio veio fazer, não, nós não aceitamos. Vamos tirar do óleo diesel. Enfim, está tentando achar o local. Só que vamos tirar do óleo diesel. Da metade disso, outra metade. Não, aí vamos colocar aqui as contraindicações de se colocar uma alíquota do óleo diesel a mais, que é o aumento do transporte, do transporte rodoviário, que é o que a gente tem no estado, é o aumento do produto nas prateleiras do mercado, medicamento, enfim. É um efeito cascata. Para onde for, você vê que sempre vai ter um efeito colateral ou um impacto. Mas nós precisamos de dinheiro novo. Daí nós pedimos, a solução rápida do governo foi com que as secretarias se fizessem economias e conseguiu pagar aqueles 100 milhões iniciais. Nós precisamos de uma coisa de médio e longo prazo. Nós pedimos que os poderes contribuíssem. A Assembleia topou devolver o 10º, mas o Judiciário não. E outros poderes não querem. Nós não podemos obrigar. E o cidadão não entende, mas por que o governador, em vez de passar tanto, não pega? Não pode, é constitucional, ele não pode. Judicialmente, constitucional, ele não pode fazer isso. A Assembleia topa, os outros poderes não. E fizeram a proposta de pegar uma parte do dinheiro da bancada federal, que viria para a infraestrutura, junto com a da Assembleia, para fazer asfalto. Falou, não, vamos pôr na saúde que precisa e merece. E aí, seria tudo para isso. Cuiabá quer receber uma parte para comprar equipamento, falou, não, peraí. Então, assim, perceba uma balança agora, a decisão difícil. Precisamos sim ter um hospital estratégico na capital, até para que o pronto-socorro crie um outro foco, que os pacientes somente que for do pronto-socorro vá para lá, que esse outro hospital estratégico absorva a sua demanda, que quem é cardiologia para cardiologia faça rede. Mas nós precisamos também precisar de dinheiro imediato para salvar todo o estado. Então, mas sem gestão, e isso eu falo para vocês, falta gestão muito grande da saúde pública. Não adianta, você pode colocar mais 1 bilhão, esse dinheiro vai ser pelo ralo. Porque a gente não está sendo bem gasto. Esse dinheiro de emenda, se for para a saúde, não resolve a situação. Não resolve por completo a situação. Ou tiraria de Cuiabá, depois teria um outro problema para conseguir outros recursos para poder equipar o novo pronto-socorro de Cuiabá. Isso. E não resolveria o problema também da saúde. Sozinho ele não resolve. Tem que ser ele, mais o da Assembleia, mais outra fonte de renda, e que os outros poderes se sensibilizassem também e viessem para aqui, porque o problema da saúde não é só do governador, não é do executivo não, é dos deputados, é dos juízes, são dos promotores, é dos conselhos de tribunal de contas, é da dona Maria e seu José que está em casa precisando de atendimento.
Isso que tem que se entender. Há vontade dos poderes em ajudar? Não há. Então, assim, a decisão parece que é só do executivo te vira. E não é assim, tem que juntar todo mundo, estamos juntando. Mas há má vontade de outros poderes, como o judiciário, por exemplo, que em ajudar? Estão buscando diálogo e entendimento. Né? Mas a gente não pode legislar sobre isso. Estamos buscando diálogo e entendimento, a gente faz o apelo para que se sensibilize também. E aí todo mundo colocando um pouco, a gente consegue. Mas só esse da bancada tirar, sem outras pessoas ajudar, não resolve. Descobre um santo para descobrir outro, tem como dizer o popular. Mas era necessário esse investimento, esse dinheiro agora, para o governo continuar pagando as UTIs lá no interior, é preciso. Veja que decisão difícil. Nós precisamos tratar os leitos de UTI, para que o serviço especial das cirurgias continue em outras cidades que não só em Cuiabá, é necessário. Então nós temos que fazer interiorização, regionalização, nós temos que fazer gestão melhor, ver se aquilo que nós pactuamos está sendo feito, controlar as metas que não eram feitas, o controle interno da secretaria tem que ser mais bem feito, que nunca foi bem feito. Enfim, são várias ações que a gente pode dar mais um programa aqui, mas é uma decisão difícil. Mas nós também não podemos prejudicar todo o Estado, mas nós precisamos criar políticas públicas. Se não criar, não vai adiantar. Agora, nem lá no futuro. Mas agora que tem que fazer, sempre é a hora, porque senão só vai piorar. Só para a gente acabar. Um ano que eu deixo de investir, porque não é gasto saúde, é investimento. Investir corretamente na saúde, eu demoro 2 anos a 2 anos e meio para recuperá-lo. Então, se eu estou falando de uma década de descaso, vamos demorar 20 a 25 anos para recuperar isso. A hora sempre é agora. Mas tem que ser feito. Tem gente morrendo nas filas dos hospitais. Exatamente. Doutor, eu falei com o deputado estadual Leonardo Albuquerque, do PSD. Quero agradecer a presença do senhor aqui. E a você, internauta, até o nosso próximo encontro.